Anemia é quando eu tenho redução de hemoglobina, de hematócrito e da concentração de hemácias. Então, eu vou ter uma redução desses 3 valores no eritrograma: hemoglobina, hematócrito e hemácias, que é o número total de eritrócitos. E pela Organização Mundial de Saúde, a gente considera anemia num homem se a hemoglobina tiver menor que 13, na mulher adulta se a hemoglobina tiver menor que 12, ou na gestante se a hemoglobina tiver menor que 11. Tá? Nas crianças, a gente tem os valores também, de 6 meses a 6 anos menor que 11 e de 6 a 14 anos menor que 12. Então, isso no mundo todo, né, pela Organização Mundial de Saúde, é uma referência para a gente comparar, né, nos laboratórios, para a gente falar, nossa, o paciente tem anemia ou não. Lógico, se você pega um hemograma do laboratório Fleury, ou pega um hemograma, né, no hospital, em outro hospital, você pode ter uma variação aí pequena nos valores de referência. Às vezes tem uma variação ali de 0,25, de meio grama por decilitro, mas isso daí, no geral, a gente considera esses valores aqui que eu coloquei no slide. E no mundo, a anemia, ela vai ser mais prevalente, né? Depende da região, do país. Tem países que a gente quase não tem anemia, né? Menos de 5% das crianças na idade pré-escolar vão ter anemia, mas aí tem países como a África, o Brasil, alguns outros países que ainda tem, dependendo do saneamento básico, a gente vai ter uma anemia até em 40% dessas crianças. Então, isso é um problema aí mesmo, que a gente precisa sempre estar atento para tratar o paciente o mais rápido, para essas crianças não terem um déficit na escola e conseguirem, para não ter essa deficiência. Porque a principal causa de anemia é a falta de ferro. Tá? Então, é uma coisa fácil que a gente consegue repor isso. E nesse slide eu coloquei que eu achei importante, porque fala da prevalência de anemia por sexo e por período de tempo. Então, assim, a gente, do lado esquerdo aqui, a gente tem as mulheres, né? A maior parte da anemia é causada por falta de ferro, que é o verdinho, anemia por deficiência de ferro. A gente tem um pouquinho de anemia por questões endócrinas, algumas regiões que vão ter mais parasitose, outras menos, né? Se for no sexo feminino. Agora, no masculino, a gente tem um pouquinho menos de anemia por deficiência de ferro, porque não tem o fluxo menstrual, né? Então, a gente vai ter outras causas aí de anemia, parasitose, doenças crônicas, doenças inflamatórias, mas falta do ferro é o mais prevalente. E aqui do lado direito, a gente pode ver em vários países, várias regiões no mundo, e mantém isso, né? A ferropriva é a principal. América Latina, América do Sul, a anemia ferropriva é a principal causa. Mas o que tem mudado nisso? É que a gente tem que estar atento, porque a anemia ferropriva não é 100%, né? Se a gente for olhar aqui no gráficozinho, então tem algumas regiões que até 40%, outras regiões quase 50%, mas você vai ter várias causas de anemia que não são carenciais, não são por deficiência do ferro. Então, por isso a gente tem que ter um diagnóstico correto, porque a gente pode fazer um tratamento mais adequado, mais rápido, ao invés do paciente ficar tomando ferro, B12, folato por meses, e o diagnóstico não é aquele que a gente está pensando. Por isso, a importância da gente tentar ter certeza da causa da anemia, né? O que está levando aquele paciente a ter anemia. E eu sempre falo para os residentes, para os alunos da faculdade, né? A gente tem que pensar em 3 possibilidades, né, frente a uma anemia. A gente tem que pensar na perda sanguínea, né, que esse paciente pode ter perda aguda ou crônica. A aguda é mais fácil da gente identificar, porque aí o paciente vai chegar e vai relatar que ele está perdendo sangue. A crônica, a gente pode não ver nada,
né? Então, eu já vi vários casos de pacientes com câncer em trato gastrointestinal ou úlcera gástrica que fala que as fezes são normais, tá? Então, geralmente, com essas perdas crônicas, o paciente vai ter falta de ferro, porque se essa perda durar aí meses, a anemia no final vai ser por deficiência de ferro. Outra causa que a gente tem que pensar é na destruição das hemácias. Então, são as anemias hemolíticas. Então, eu vou pensar se isso é hereditário, se é adquirido, mas a gente vai ter a produção normal, mas aí eu vou ter destruição das hemácias por algum motivo. E a terceira é a produção inadequada. Então, ou a medula óssea não tem ferro, B12 e folato, ou ela está tendo alguma alteração na eritropoetina, ou redução de produção por inflamação, ou eu tenho doença na medula óssea. Eu vou ter uma infiltração, anemia plástica, metástase, alterações endócrinas. Então, alguma coisa está errado e essa medula óssea não está conseguindo produzir as células corretamente. E quais são as questões importantes aí para a gente pensar quando você está com um paciente, fazendo a anamnese do paciente? A gente tem que pensar se ele tem um saneamento básico adequado, se ele tem uma alimentação adequada, rica em carne, principalmente, que é o ferro M. O ferro M e o ferro não M, os dois vão ser absorvidos, mas o ferro M ele vai ter uma absorção mais direta. Eu não vou precisar de um transporte ali no enterócito, o ferro M ele já entra direto no enterócito, então é mais fácil a absorção, então eu preciso saber da dieta. Viagens recentes, porque o paciente pode ter uma infecção, ele pode ter tido pode estar com uma parasitose, ele pode ter tido algum contato nessa viagem que possa estar levando à anemia. Tem que perguntar ativamente da perda sanguínea. Tem tosse, hemoptoicos, urina, se tem hematúria, a urina escura, se tem sangramento nas fezes, se percebeu alguma alteração. Eu já tive vários casos de pacientes que tiveram anemia ferropriva por doença hemorroidária, e aí ficavam tendo hematoquesia sempre e fizeram uma anemia por deficiência de ferro. Outro fator importante é a doação do sangue, porque às vezes o paciente começa a doar sangue a cada 4 meses, né, de rotina, e esse paciente acaba desenvolvendo anemia. Isso pode acontecer. Perguntar ativamente do fluxo menstrual para as mulheres, né, quantidade, tem coágulos acima de 1 centímetro, usa mais de 2 pacotes de absorventes. A gente tem que fazer essa pergunta, que às vezes a pessoa fala, a menstruação é normal, só que não é, né? Então a gente tem que ter informações mais detalhadas para a gente poder definir se a quantidade do fluxo é aumentado ou não. Isso é muito importante, porque se eu não investigo direito isso, às vezes a menstruação não é tão intensa e a paciente pode ter outra causa de falta de ferro, ela pode ter um câncer em trato gastrointestinal, ela pode ter uma úlcera, então eu preciso ter certeza que o fluxo menstrual é a razão dessa falta de ferro ou não. Uso de medicamentos, isso é importante, né, para a gente ver se tem alguma medicação que possa levar à anemia. A gente tem medicações antihipertensivos, alfa-metildopa, que pode fazer hemólise, tem metotrexato na artrite reumatoide, faz toxicidade hematológica, então a gente tem que está perguntando ativamente, e ver o histórico familiar das hemoglobinopatias, né, ver se tem traço falciforme, talassemia na família. E vou voltando aqui um pouquinho, nas manifestações clínicas. Nós, hematologistas, a gente examina tudo. Não tem jeito da gente ver só uma parte, porque você pode ter alterações em vários locais no exame físico. Então, eu posso ter icterícia, taquicardia, hipotensão, esplenomegalia, alteração de memória, alteração de paladar,
dispneia, então isso daí tudo vocês já sabem, e a gente tem os sintomas são muito inespecíficos, e a gente pode ter várias alterações na presença de anemia, tanto no exame físico quanto na história, e é importante esse exame porque se eu tenho uma anemia com esplenomegalia, eu vou ter um diagnóstico diferencial. Se eu tenho anemia com adenomegalias, então eu já vou partir mais para um diagnóstico mais, é um linfoma, é uma infiltração na medula, então esse exame físico ajuda muito aí para a gente fazer essa triagem inicial. E aqui, enfim, no eritrograma, o que a gente vai relembrar aqui? Então, no eritrograma, aqui na série vermelha, eu vou ter os índices hematimétricos e vou ter os valores que vão definir a anemia ou não. Então, eu vou ter aqui a quantidade de eritrócitos, vou ter a quantidade de hemoglobina, hematócrito. Se eu tenho uma redução desses 3 valores, eu tenho a anemia. Agora, nos índices hematimétricos, que é o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média, o RDW, que representa a variação no tamanho das hemácias, então isso vai me ajudar a classificar a anemia. Então, hemoglobina, hematócrito, eritrócito, define a anemia. VCM, HCM, CHCM vão classificar. Eu vou fazer a classificação morfológica. E o RDW, ele também é importante, porque ele vai falar se as hemácias, elas estão de tamanhos variados. Por exemplo, se eu tenho falta de ferro, aí o paciente começou a ter falta de ferro, uma ferritina baixa em janeiro, né? E aí ele começou a ter o RDW aumentado, porque começa a ter essa anisocitose, essa variação na produção da hemácia. Aí depois vai começar a reduzir o VCM, o HCM, e aí por último eu vou ter a hemoglobina baixa. Então isso é um processo que vai acontecer aos poucos, né? Não é uma perda sanguínea aguda, né? Essa falta do ferro vai acontecer a cada dia, eu vou ter uma quantidade de ferro aí no depósito. Então, por isso a gente associa muito essa anisocitose, a variação do tamanho das hemácias, com anemias carenciais, né? Então, esse RDW aumentado, ele pode acontecer em outras doenças? Pode, mas o mais comum, se a gente ter RDW aumentado, saturação de transferrina baixa, microcitose e hipocromia, eu vou pensar em falta de ferro. E outra parte importante do eritrograma é essa descrição aqui na lâmina, porque isso a gente tem que estar atento, porque a doença pode já ter um diagnóstico nesse local, nessa morfologia. Então, a morfologia, ela ajuda no diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, eu trouxe algumas fotinhos aqui para vocês. Se eu tenho lá na morfologia presença de esquizócitos, eu vou pensar em anemia microangiopática. Esferócitos em maior quantidade pode ser uma doença hereditária, esferocitose hereditária, mas os esferócitos vão estar presentes na anemia hemolítica autoimune. Hemácias em rouleau, que está aqui do lado direito, esse empilhamento aqui das hemácias, está presente em gamopatia monoclonal. Vocês podem pegar um hemograma lá na atenção primária, o paciente tem anemia, é idoso, tem uma dor lombar e tem lá descrito hemácias em rouleau. Se tiver isso, você pode ter quase 100% de certeza que é um mieloma múltiplo, é uma gamopatia monoclonal. Então, a gente tem que prestar atenção na morfologia. Anemia hemolítica, se tem aglutinação de hemácias, pode ser uma doença de aglutinina a frio. O aumento de reticulócitos, ele vai levar a policromasia. Vai estar descrito isso, policromasia, pontilhado basofílico, geralmente isso é quando eu tenho anemia hiperproliferativa. Hemácias em alvo é muito comum em talassemia, mas pode estar presente também em hepatopatia. Macrocitose, aqui do lado esquerdo, macrocitose, anemia megaloblástica. E essa última, né, que é uma alteração que eu vejo muito na interconsulta, é a reação leucoeritroblástica. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu pego o hemograma e aí eu tenho uma anemia, eu vou ter eritroblasto na circulação
que não é para acontecer, né? Numa pessoa normal, a pessoa não vai ter eritroblastos no hemograma, que é o precursor ali do reticulócito, do eritrócito maduro. Então, se eu tenho essa anemia com eritroblasto, se eu tenho leucócitos normais ou aumentados, uma leucocitose com desvio à esquerda, até promielócito, mielócito, metamielócito, então eu tenho essa reação leucoeritroblástica, e isso acontece em fibrose ou se eu tiver infiltração da medula óssea.